breves. O senhor travou um embate aí de grande repercussão no Supremo Tribunal Federal por conta das células-tronco, né? O Papa João Paulo II, numa frase que entendo muito feliz, disse que se um embrião já não é um ser humano, então nunca o será. Não sei se esse argumento era desconhecido dos ministros que votaram, né? Mas um argumento como este não teria sido suficientemente forte para acabar com as sessões todas? E dizer o problema está resolvido? Não, a grande questão no Supremo é que eles não têm dúvida nenhuma que a vida começa na concepção. Mas não é só o Supremo que não tem. Os 11 ministros sabem que a vida começa na concepção. E eles não discutiram isso. Como os 11 ministros sabem perfeitamente em relação às células-tronco, que, na verdade, essas experiências são sempre mal sucedidas. Hoje mesmo, um policial que ficou paraplégico começou a andar com aplicações de células-tronco adultas. O que vale dizer, todas as experiências com células-tronco adultas são promissoras e a grande maioria bem-sucedidas. Todas com células-tronco embrionárias são um fracasso. No mundo inteiro, Como dizia o ministro Carlos Grau, isso é mera curiosidade científica dos laboratórios. E é interessante, na minha sustentação oral perante os ministros, disseram os advogados, a parte contrária, eu ia falar de religião, porque eu representava o CNBB, eu disse, bem, senhores ministros, aqui eu vim falar de direito e de ciência, não de religião. Para que os senhores tenham noção, a Academia de Ciências do Vaticano tem 29 prêmios Nobel. Senhores ministros, nós estamos discutindo aqui, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Eu estou falando em nome do Vaticano, cuja Academia de Ciências tem 29 prêmios Nobel entre os 80 acadêmicos. E esta matéria foi discutida lá. Eles entenderam que a vida começa na concepção, e que as células-tronco embrionárias elas têm que ser preservadas. Agora, não sou eu só que estou dizendo isso, senhores ministros. O Código Civil diz que todos os direitos são assegurados à pessoa desde a concepção. Os senhores não acham que é ridículo, senhores ministros, que todos os direitos sejam assegurados desde a concepção, menos o direito à vida? Qual é a lógica disso? O Brasil assinou o Pacto de São José, Tratado de Direitos Humanos. O artigo 4º declara que a vida começa na concepção e tem que ser protegida desde a concepção. Ora, os senhores não põem em dúvida que as células-tronco embrionárias, elas são vida concebida. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a inviolabilidade do direito à vida que está na própria Constituição. E quando os senhores dizem, mas essas células embrionárias que estão em bancos guardados pelas clínicas, olha, nos Estados Unidos eles já solucionaram o problema. Eles têm toda uma linha de adoção de embriões por pais que não podem ter filhos, e comemoram todo ano o encontro dos pais com seus filhos, porque... E há embriões que geraram crianças depois de congelados por 13 anos, o que representa que os 3 anos que estão na lei é um palpite. É um palpite legislativo, mas não tem nada de científico. E foi por aí a minha sustentação oral. Ao ponto, e isso eu posso contar, porque ele mesmo contou, o ministro Carlos Brito, que foi o relator, e no momento em que já estavam os votos sendo dirigidos, apesar do pedido de vista do Carlos Alberto Direito, ele me ligou e disse que a própria esposa dele ficou preocupada depois da minha sustentação com o voto dele. Carlos Brito, que aliás é meu particular amigo, tenho uma grande admiração, discordamos em tudo nesse campo de aborto, de células, mas reconheço um grande poeta, um grande amigo, foi extremamente leal, coerente dentro das suas ideias. E ele não teve argumentos para aquilo que eu apresentei, que eram argumentos elementares. Entende? Agora, no momento em que o politicamente correto é falar que
nós estamos com a ciência de um lado. Eu dizia, os senhores têm as células-tronco adultas, que podem ter os mesmos efeitos das embrionárias depois de reconduzidas, redirigidas, reimplantadas, porque é uma forma de reprogramação das células. Hoje não há necessidade mais das células embrionárias. E disse o seguinte, eu estou defendendo que se aplique dinheiro, que se aplica pouco no Brasil, naquilo que está dando resultado. Eu estou defendendo, em nome da moralidade, do direito à vida, as verdadeiras experiências que estão dando resultados no mundo inteiro. E o que os senhores estão defendendo é aquilo que tem sido, há 12 anos, o mais autêntico e fantástico fracasso da ciência, porque não há um resultado positivo. Isto foi há 4 anos atrás. Hoje, as células-tronco adultas, os resultados estão muito acima daquilo que foi a minha sustentação em 2007. E as células-tronco embrionárias, fracasso. Nada é tão monótono quanto o fracasso de todas as experiências com células-tronco embrionárias. Uma curiosidade científica, entende? Que, a meu ver, é apenas para procurar descobrir, entende, o genoma humano, porque, na prática, essa curiosidade é muito menos de cura. Eu estou convencido de uma curiosidade científica exclusivamente para tentar um desmembramento no exame e estudando, entende, como se estudaria um animal, entende, uma cobaia, entende, fazendo apenas uma célula, um ser vivo, como o elemento da sua curiosidade científica. E o Supremo decidiu pelas células embrionárias. Se decidisse contra, todo o dinheiro que o governo está aplicando em embrionárias seria aplicado às células-tronco adultas. Apesar da decisão do Supremo, que eu considero a mais histórica e arcaica decisão do Supremo, porque disseram que foi antologicamente arcaica e ultrapassada, porque o que está dando resultado são as células-tronco adultas. Hoje nós estamos com essa realidade. Os paraplégicos que estavam lá enquanto eu fazia a sustentação, 40 quadriletes, com a posição agora, que as células-tronco adultas começam a dar resultados em paraplégicos, vendo que eu tinha razão, e não aqueles que defenderam o milagre, a partir de agora os filhos estarão curados. Nenhum resultado favorável com células-tronco embrionárias. Só resultados favoráveis com células-tronco adultas, que não tem nada de aético, que é tirado do próprio organismo. E se compreende, não há problema de rejeição. Se eu tiro do meu próprio organismo, não há rejeição nenhuma. A outra tem uma rejeição monumental, gera tumores. Por quê? Porque é um momento em que as células estão expandindo com maior velocidade, uma velocidade fantástica. 1, 2, 4, 8, 16, uma velocidade brutal. Não se tem o controle daquilo. E são células, evidentemente, de organismos diferentes. Fracasso absoluto aqui. O Supremo decidiu pelo fracasso histórico das células embrionárias. Eu defendi o sucesso monumental das células-tronco adultas, que continuam, depois de 4 anos daquela decisão, sendo o que de mais esperançoso há para todos em nível de curas das mais diferentes moléstias, com a mesma eficácia, com os mesmos efeitos das células-tronco adultas. Enfim, o Supremo decidiu pelo passado e eu defendi pelo futuro.